1 e os versículos 3 e o versículo 4. Eu vou ler e gostaria que você prestasse atenção. Diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação. Bendito seja o Deus e Pai de todas as misericórdias. Digam comigo, Deus, o Pai de todas as misericórdias. Somente Ele é o Deus que é Pai de todas as misericórdias. Aleluia. Estava sentado ali eu lembrando tanto que o meu pai era bom para mim. Quantas coisas ele sacrificou para poder me agradar. Sempre me protegeu, me guardou. O meu pai era o meu pai de misericórdia. Só que o meu pai não está mais comigo. Ele dorme no Senhor. A misericórdia dele durou enquanto ele esteve vida. Agora, a misericórdia do nosso Deus, ela dura de geração a geração. Aleluia. Ela vai de eternidade a eternidade. Aleluia. Ela não tem começo, ela não tem meio, ela não tem fim. E a quem é estendida a misericórdia de Deus? A todo o ser que existe sobre a face da terra. Aleluia. Todos nós somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Amém. A irmã que me antecedeu aqui, ela disse que nesse momento não existe dinheiro, não existe fama, não existe intelecto, não existe nada. É somente a misericórdia de Deus. Verdade, Jesus. Nada em nossa vida, nada na nossa vida é ou funciona sem a misericórdia de Deus. Amém. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos confundidos. Eu defino Deus de duas formas na Bíblia. Existem duas essências de Deus que ele não abre mão delas. A primeira, o apóstolo João definiu no capítulo 4 e versículo 8, ele disse, olha, Deus, ele é amor. E o apóstolo Paulo aqui diz que Deus, além de amor, ele é o Pai de todas as misericórdias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, em uma terra longínqua, conta-se a história de um pai de família muito rico, possuía muitas posses, e tinha 2 filhos. E ele fazia tudo para agradar aqueles filhos. Eles tinham tudo o que eles queriam. Não faltava nada a eles. Aquele pai, ele tinha condição financeira de bancar aqueles 2 filhos. As melhores roupas, os melhores calçados, tudo do melhor aquele pai dava àqueles filhos. Eles tinham todos os motivos do mundo para serem gratos. Eles tinham todos os motivos do mundo para serem agradecidos por ter um pai tão bom, por ter um pai tão misericordioso. Mas a história nos conta que o filho mais moço, o caçula, certo dia, chegou até o seu pai e disse, pai, eu quero a minha parte na herança. Ora, o costume da herança, nos tempos bíblicos, era somente após a morte. Quando o rapaz disse, pai, eu quero a minha parte na herança, pastor Dilson, ele está dizendo, pai, eu quero que o senhor morra e me dá logo o que é meu. E a história conta que aquele pai pegou e atendeu o pedido daquele rapaz. E aquele rapaz que até então tinha tudo em casa, passou alguns dias, vendeu ali os animais, vendeu as coletas que o pai tinha dado a ele, vendeu as terras, quem sabe, ajuntou uma quantia em dinheiro. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, para uma terra distante, para uma terra que ninguém sabe se foi para a Babilônia, se foi para Roma. O certo é que ele saiu da casa do pai,
levando consigo a sua herança, e partiu para uma terra bem distante. E lá ele começou a querer, abre aspas, a aproveitar a vida, fecha aspas. Ele pensou que ali sim era o paraíso para ele, porque ele tinha dinheiro, muita fortuna. Escolheu logo o melhor hotel para ele ficar, quem sabe, que o dinheiro dele dava para pagar. E logo, mesmo sendo terra estranha, ele estava rodeado de amigos. Não faltava amizade, não faltava companheiro aquele rapaz. Aonde ele andava estava repleto de amigos, porque ele bancava tudo, ele pagava tudo. Mas com o decorrer do tempo, alguém diz que dinheiro não aguenta desaforo, e é uma grande verdade, né? E com o passar do tempo o dinheiro foi acabando, e aquele rapaz, quem sabe, saiu daquele hotel 5 estrelas e foi para uma pensão. E o dinheiro dele então foi só acabando cada vez mais, e saiu da pensão e já não tinha mais dinheiro. E a Bíblia diz que ele, quando ele pediu socorro aos amigos dele, a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Sabe por que os amigos dele não davam nada a ele? Porque os amigos deles eram todos vazios. Os amigos dele, todos eram vazios, não tinham nada de Deus dentro deles. Eram vazios espiritualmente. Não tinham o menor senso, não tinham a menor sensibilidade, não tinham o menor sentimento de amor e de misericórdia. E a Bíblia diz que o rapaz, ninguém dava nada a ele. E ele foi procurar emprego e foi cuidar de porcos. Irmãos, a nossa vida aqui neste mundo, ela é passageira, ela é muito rápida. O apóstolo Tiago diz que a nossa vida é como uma nuvem que aparece e logo ela se desfaz e não volta mais. E aquele rapaz, mesmo com a vida curta, ele tinha deixado a casa do pai e ir em busca de outros prazeres. E quando ele acabou, perdeu tudo, ele foi cuidar de porcos, que para os judeus eram amaldiçoados. É duas coisas que os judeus não admitiam. Era que um judeu criasse porcos e nem que aprendesse a ciência dos gregos. Para eles isso era inadmissível. Não podia se tolerar. E o rapaz foi cuidar dos porcos. Os irmãos sabem que porco, aonde ele passa, ele faz o estrago. Os irmãos sabem que porco gosta de lavagem, de comida podre. Porco gosta de rolar na lama. Porco só gosta daquilo que tem mau cheiro, mau odor. E aquele rapaz estava nessa situação, junto com os porcos. Porque ele estava morto espiritualmente. Estão entendendo? Morto espiritualmente. Tinha tudo na casa do seu pai, mas deixou a casa do pai e foi buscar prazeres no mundo. E a Bíblia diz que ele foi cuidar de porcos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu leio a parábola do filho pródigo, eu me vejo nela. Porque a Bíblia diz que nós também um dia estivemos mortos. Paulo disse que, olha, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, Deus nos ressuscitou. Aleluia! Estão entendendo? Nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, e Deus nos ressuscitou. E em Colossenses 1:13, Paulo vai dizer, olha, nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, mas Deus nos tirou de lá, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o seu maravilhoso reino de luz. Bendito seja Ele para todo sempre. É Deus que faz isso, é a misericórdia de Deus que faz isso por nós. Glória a Deus. Eu quero dar um conselho para você que está ouvindo a palavra de Deus aqui nessa noite. Somente Deus é o Pai de toda misericórdia. Por mais que o seu pai te ame, como meu pai me amava, um dia a misericórdia dele chegou ao fim. Por mais que uma mãe ame o filho, um dia a misericórdia vai chegar ao fim. Por mais que você ame o seu cônjuge, com seu cônjuge, e use de misericórdia com ele, um dia essa misericórdia vai acabar. Mas a misericórdia de Deus, ela é eterna, como eu já disse. A misericórdia de Deus, ela não passa, ela não acaba.
acaba, ela não deforma, ela não se perde no tempo. A misericórdia de Deus dura para todos sempre. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oxalá, se não fosse a misericórdia de Deus, nós já não estaríamos aqui mais. Perdi muitos amigos, com fotos minhas junto com eles. Perdi sobrinha nessa pandemia. E quantas pessoas que não estão mais entre nós? Deus está nos dizendo que a misericórdia dele está estendida de geração a geração. Enquanto nós estivermos vivos, a misericórdia de Deus está nos acompanhando. Estão entendendo? Pedro diz que se Deus não tivesse abreviado esses dias, todos nós já teríamos perecido. O rapaz desejava, ele não comeu, comer as alfarrobas, as bolotas que eram lançadas aos porcos. Ele não chegou nem a comer com os porcos. A Bíblia diz que ele desejava muito, mas não diz que ele comeu. Mas certo dia ele lembrou, ele olhava para os porcos